Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Que Investe, quem fala é de Pinheiro. E hoje aqui dando continuação no nosso quadro Setups Operacionais, vamos falar sobre o Setup 9.2 de Ledger Williams, que foi popularizado aqui no Brasil pelo trade AT Palex, né? Palex. Então, para quem não conhece, pesquise no YouTube aí, que você vai ver no canal dele lá. Ele é o cara que conseguiu popularizar esses setups aqui no Brasil, tendo em vista que Ledger Williams é um trade norte-americano. Então vou mostrar aqui para você aqui como é que funciona a parte teórica e depois vou compartilhar com vocês a parte na tela do gráfico, vocês veem como funciona ali na parte prática, certo? É um setup simples, onde você tem um risco também não muito alto, um risco não muito oneroso, no qual você pode estar fazendo suas operações aí ou estar iniciando. Para quem quer iniciar no mercado, para quem quer buscar setups simples de se operar e que tenha um payoff muito bom, ou seja, que tenha uma taxa de acerto acima de 60% aí, então é um setup muito bom para se operar na bolsa de valores. Você pode também estar utilizando no Forex ou em criptomoedas, qualquer mercado, mas eu particularmente eu acho ele muito bom no mercado de ações. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a questão da teoria. Então, para quem acompanhou o nosso vídeo do Setup 9.1, ele é bem parecido, né? Tem a perna de impulsão e aí quando há correção que vira média 9 para cima ou para baixo, faz a configuração do setup de compra ou de venda. Nesse caso aqui, o Setup 9.2 ele corrige na média 9, só que ele não faz com que a média 9 vire para baixo ou para cima. Então vou mostrar aqui para vocês como é a configuração. Vamos imaginar num cenário aqui os preços ele vem formando aqui candles ascendentes, ou seja, candles com máximas maiores do que as anteriores. Em um dado momento desse movimento gera um outro candle que ele fecha abaixo da mínima. A partir do momento que acontecer um candle fechando abaixo da mínima do candle anterior, aqui fica configurado o setup 9.2 de compra, tendo em vista que a média 9 ela tem que vir por baixo dos preços. Então é justamente, desculpa aqui pessoal, eu sou péssimo aqui no mouse. Então quando o preço ele vem fazer essa correção, então fica o que? Fica configurado aqui o setup 9.2 de compra. Como é que é acionado o setup 9.2 de compra? Vou mostrar aqui para vocês como é que se procede. Então eu vou colocar o meu stop, o meu ponto de entrada 1 centavo acima da máxima e coloco o meu ponto de stop 1 centavo abaixo da mínima. E aí no candle seguinte gera a superação da máxima deste candle referência e aí o trade é acionado, ou seja, o setup 9.2 de compra ele é acionado. Então você fica aí no trade dentro do seu gerenciamento, como eu falei lá no primeiro vídeo do 9.1, ou você tem a opção de conduzir pela média 9, ou você pode fazer o seu gerenciamento 2 para 1, 3 para 1, enfim, fica ali a critério do seu operacional, ok? Então, esse aqui é o primeiro cenário provável que pode acontecer no setup 9.2 de compra. Um outro cenário também que pode acontecer também é um movimento bastante parecido. Temos candles fazendo máximas ascendentes, ou seja, máximas maiores que as anteriores, e aí um dado momento se perde um candle perde a sua mínima, certo? E aí a gente vai o que? Coloca o nosso ponto de entrada 1 centavo acima dessa máxima do candle referência. Só que pode acontecer de um mercado fazer uma outra correção com 1 ou 2 candles abaixo do movimento, ou seja, a média 9 vem, faz essa inclinação desde que ela não vire para baixo, ok pessoal? A partir do momento que a média 9 ela vira para baixo, então deixa de ser o setup 9.2 de compra e já passa a ser o setup 9.1 de venda, desde que essa correção faça com que a média 9 ainda continue inclinado para cima. Então aí
eu vou trazendo o meu ponto de entrada pro candle, sempre um candle a referência, né? Ou seja, o candle que está fazendo uma mínima menor do que a anterior. E aí, se digamos nesse candle aqui houve a superação de 1 centavo dele, ou seja, uma superação da máxima de 1 centavo, então o trade é acionado e aí pode ocorrer aqui a continuação do movimento e aí a minha média nova ela vai fazer a continuação do movimento para cima acompanhando os preços. Então temos esses dois cenários. Pode acontecer um cenário que o setup 9.2 venha a ser acionado só num candle que já perda a mínima do anterior, ou pode ser a partir de 2 candles ou a partir de 3 candles. Então seria aí a configuração de compra. Como é que funciona a lógica da venda? É no mesmo sentido também. Eu venho fazendo mínimas, né, ascendentes, ou desculpa, mínimas descendentes, ou seja, candles com mínimas menores do que anteriores, e aí um dado momento aqui gera um candle que supere a máxima deste candle aqui. Na superação da máxima desse candle, eu penso na entrada do 9.1, na superação de 1 centavo abaixo e stop 1 centavo acima, tendo em vista que a minha média 9 ela vem aqui por cima dos preços fazendo essa inclinação. E aí, se o trade aqui, o candle perder a sua mínima, o trade 9.2 de venda é acionado e aí o mercado faz a sua condução do movimento e você faz o seu gerenciamento ou pela média 9 ou pelo gerenciamento 2 para 1 ou 3 para 1, isso vai a critério de vocês. Qual seria o outro cenário também que eu comentei da mesma forma ali da parte de compra? Então o mercado vem fazendo mínimas descendentes, né, preços aí mínimos abaixo de mínimas, e um dado momento vem esse candle aqui, perdeu a mínima desse, então ele passa a ser o que? Ele vai passar a ser o candle referência. Então perdeu a mínima, esse aqui é o candle referência, coloco o meu ponto de entrada 1 centavo abaixo da mínima, meu stop 1 centavo acima da máxima. Só que aí no candle seguinte ele não perde a mínima e gera outro candle com a mínima menor do que o anterior, e aí novamente faço o que? Trago meu ponto de entrada para cá e meu stop aqui. E também não foi acionado, gerou um outro candle aqui fazendo a máxima maior do que a anterior, tendo em vista que a minha média nova ainda continue ainda dentro dessa inclinação para baixo, inclinada para baixo. A partir do momento que ela for inclinada para cima, ela já perde a sua configuração e passa a ser o setup 9.1 de compra. Então trago meu stop, meu ponto de entrada aqui abaixo da mínima, e aí se nesse candle aqui ele for acionado, então o trade vai ser acionado e aí fico posicionado no setup 9.2 de compra. Então isso seria na teoria. Vou mostrar aqui para vocês na prática e no gráfico aqui para vocês. Começando aqui pelo gráfico BBDC 4. Deixa eu só procurar aqui para vocês aqui vamos procurar aqui um exemplo achei aqui um exemplo de setup 9.2. Então temos aqui um movimento pernas de impulsão, e aí deixa eu só ajustar aqui a cor, pernas de impulsão, houve a correção na média 9. E aí como é que é essa correção? Vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui este candle aqui que perdeu a mínima desse. Então a partir do momento que esse candle fechou abaixo dessa mínima aqui, ele passa a ser o meu candle referência, ou seja, o meu ponto de entrada é 1 centavo acima desse candle e o meu stop ele pode ficar 1 ou 2 centavos abaixo desse candle. E aí no candle seguinte a gente pode ver que superou aqui 1 centavo acima, superou, o trade foi acionado e aí fez um movimento aqui para cima. Então se a gente fosse fazer esse trade aqui na relação 2 para 1, eu arrisco 1 para buscar 2, então eu teria saído aqui da operação no positivo. Essa operação tinha dado certo. Por coincidência aqui nesse mesmo exemplo aqui, a gente pode ver o que? A gente pode ver o setup 9.1 de compra acionado aqui, ó. 9.1, ou seja, o mercado vinha nesse momento, fez essa perna aqui de correção,
fez a inclinação da média 9, ficou armado setup 9.1 de compra. Ponto de entrada 1 centavo acima, stop 1 centavo abaixo. O trade foi acionado, foi lá, fez a perna de impulsão, fez a perna de correção, que por coincidência gerou o 9.2 de compra. Ponto de entrada, ponto de stop, e entrou no trade. Então aqui você vê que em uma mesma janela de tempo, assim, ou seja, no mesmo mês ali de outubro, gerou-se duas oportunidades em BBDC4 lá em novembro, desculpa, lá em 2019, né? Esse gráfico aqui é referente a 2019. Então, em outubro gerou duas oportunidades de entrada, gerou o 9.1 de compra e o 9.2 de compra no mesmo mês, ou seja, você ganhou você poderia ganhar das duas formas aqui, operando um setup bem simples, o 9.1 e o 9.2. Vou dar aqui o exemplo aqui de venda, como é que seria um setup de venda. Deixa eu tentar localizar aqui em BRSR6. Eu tinha localizado, só que aí o gráfico me bugou. Pronto, olha aqui um exemplo aqui de setup 9.2 de venda. Perna de impulsão, correção, e aí novamente foi acionado. Então a gente pode ver o que? Gerou o que? Um 9.1 aqui de compra, um 9.1 de venda. A média virou aqui para baixo. Coloquei meu ponto de entrada aqui e meu stop aqui. Foi acionado 9.1 de venda. Fez a perna de impulsão e aí me deixou o que? Esse candle referência no qual ele perdeu a sua máxima. Então meu ponto de entrada foi aqui. Não foi acionado meu ponto de entrada. Vou levar em consideração o próximo candle. Lá naquele cenário que eu comentei. Aconteceu. Perdeu aqui a máxima, meu candle, meu ponto de entrada é aqui. Não aconteceu, subi meu ponto de entrada para este candle aqui, que dentro do cenário, tendo em vista que a minha média nova ainda está nessa inclinação aqui por cima do preço, ainda inclinada para baixo. Não perdeu a configuração 9.2. E aí, coloquei meu trade aqui e ele foi acionado aqui nesse candle, meu stop ficou aqui e aí foi conduzido aqui o trade. A gente pode ver aqui num dado momento a média virou para cima, deixando 9.1 de compra armado, perdeu a mínima, sai do trade. Então tem essas duas formas de conduzir o trade, ou pela condição na média nova, a partir do momento que ela faz a sua inclinação para cima ou para baixo, dependendo do ponto de entrada, e aí perdendo a sua mínima ou sua máxima, desconfigura e sai do trade. Então nesse caso aqui, a gente iniciou aqui, a gente teria iniciado um 9.1 de venda aqui, levamos o trade até aqui, fez o 9.2 de venda, entramos novamente, se fosse o caso, né? E aí, na viração da média 9 para cima, meu stop fica aqui. Se acaso perder a máxima, eu saía do trade. Então, foi o que aconteceu. Esse aqui seria o exemplo pela condução da média 9. Então, esses são os dois exemplos aqui que eu comentei para vocês. Tanto na ponta de compra como na ponta de venda, a configuração do setup é o 9.2 de compra e o 9.2 de venda. Então espero que esse vídeo traga de alguma forma conhecimento para você e possa agregar informações que você possa estar utilizando dentro dos seus trades. E eu agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo.